Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e como você sabe, toda semana eu estou aqui trazendo sempre um episódio especial para você em que a gente tem a oportunidade de conversar com muitos empreendedores que se destacam no mercado e não só empreendedores, né? A turma do entretenimento e por aí vai. E hoje a gente tem a oportunidade de receber uma pessoa que já teve aqui, acho que tem mais de um ano que ele teve aqui. Hoje a gente resolveu chamar ele aqui para poder bater um papo, porque a gente tem muito prazer em ter convidado algumas pessoas e saber que elas retornaram aqui e já com outro olhar de mercado, né? Porque às vezes quando você participa de um podcast desse, muitas portas se abrem porque a gente acaba percebendo que as pessoas você acha que não, mas elas prestam atenção naquilo que você faz. E isso aí foi um momento interessante que a gente percebeu dentro desses episódios, em que a gente decidiu convidar novamente ele aqui. Mas antes, vale lembrar que todas as informações que eu trouxe aqui do meu convidado você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referi a telefone de contato, rede social, WhatsApp, Instagram, você vai encontrar na descrição desse vídeo, porque vai estar tudo lá para você conhecer um pouco mais do trabalho dele, tá? Vale lembrar também que é muito importante que você que está aí do outro lado, aproveita e pega esse link, né, dessa transmissão ao vivo e dispara aí no grupo da família, manda para os amigos, que eu tenho certeza que o que ele veio trazer hoje para a gente aqui de novidade pode ser importante, pode não, será importante para você, principalmente quando a gente está falando de evolução de mercado, quando a gente está falando de melhorias, né, de como ele foi visto antes dessa participação que ele teve aqui para hoje. Então, hoje a gente veio aqui celebrar mais uma vez a participação dele, que é um amigo querido que a gente tem, então, não só meu, mas do Fabiano, da Valéria, tá certo? Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de chamar Diego Rodrigues. Palmas, senhoras e senhores. Diego Rodrigues, mais uma vez aqui, Cozinha Delivery, participando mais uma vez aqui do Perspectiva Podcast. Diego, primeiro quero agradecer novamente você ter topado esse convite para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, amigo. Eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez a gente está apresentando aí nosso trabalho, né? E a oportunidade que vocês têm dado aos empreendedores aqui da nossa capital, né? Muita honra e eu me sinto lisonjeado por estar aqui mais uma vez participando desse podcast. Perfeito. Ó, da última vez que você participou, a gente teve muita gente, assim, perguntando: "Ah, como é que eu faço? Eu queria conhecer o trabalho dele e tal", e a gente estava sempre encaminhando lá as Uhum. informações, porque a gente entendeu embora não só no YouTube, tá, pessoal? Porque o episódio foi para o YouTube, os cortes foram para o Instagram, a gente passou para ele e a gente acabou fazendo um grande movimento na intenção de Verdade. você conhecer o trabalho dele e foi de fato isso que aconteceu. A gente teve o prazer de indicar para alguns colegas, não só do condomínio, mas as pessoas que chamaram com muita frequência lá, tiveram uma experiência boa com ele, tiveram e têm uma experiência boa com ele, e é por isso que ele está aqui novamente para compartilhar aqui sobre a evolução do que tudo aconteceu desde a da última vinda até aqui, Uhum. né, Diego, para essa participação. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, da última participação para cá, o que é que você acha que mudou no teu ponto de vista? Pronto, graças a Deus a gente tem conseguido levantar alguns recursos com o nosso trabalho, graças a Deus, e a gente dedicou esse tempo para se estruturar mais, né? Procurar entender qual a necessidade do mercado, o que é que os clientes estão exigindo, né? Então a gente fez uma estruturação interna, reformamos a nossa cozinha, compramos equipamentos e buscamos mais conhecimento para poder atender essa necessidade, né? Que hoje é muito exigente, É isso que eu ia dizer, o público está muito muito exigente quando exigente. a gente fala de buffet móvel, você que tem uma cozinha delivery, é Uhum, muito interessante, porque, assim, a coisa está mudando com uma velocidade muito isso, rápida, né. E aí você exatamente. tem que acompanhar essa jornada, porque você sabe que, se você não acompanha, o coleguinha que de repente é um concorrente acaba se destacando mais ainda. Como é que Isso. você está lidando com esse tipo de comportamento do mercado? Pronto, a gente tem se preparado, né, a gente tem feito alguns cursos, né, como eu falei, a gente tem buscado conhecimento, porque esse mundo gastronômico ele é bem amplo, né, ele é um leque de várias opções, né, onde você pode ganhar dinheiro, né, são opções bem sofisticadas, mas também tem pessoas ganhando dinheiro com o simples, né, hoje em dia tem gente ganhando dinheiro vendendo bolo na praça, Verdade. né, bolo que há algum tempo ele não era tão Hum, chamativo, jamais você mas imaginar o mas que por conta de uma pessoa que colocou a banquinha na praça, fez um bolo e colocou aquela opção de variada de cobertura na hora ali, então tá virando uma febre, né. E hoje toda praça que você for tem aquele pessoal vendendo bolo, ganhando dinheiro, algo que
Talvez algum tempo era pouco lucrativo e está virando hoje em dia o sustento aí de muitas famílias, né. Com certeza, e é interessante demais que as pessoas realmente entenderam a realidade e muita coisa mudou em todos os setores, né, quando a gente fala também Uhum, de comunicação digital, a gente acaba percebendo isso, que isso acontece com muita frequência. E a gente exatamente. já fica achando que é só com a gente, não, é só o digital que está mudando, que nada, está mudando Nada, tudo. A a forma nossa de vida. você vender o teu produto, se posicionar, né, Exatamente. com o que você se propõe, e isso é muito legal. Diante de todo esse cenário, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que andam as novidades por lá, Uhum, né, porque, assim, a gente sabe que você, tem uma presença digital bem ativa, a gente tem isso. visto muita a tua comunicação bem específica de Uhum, atendimento a alguns clientes, inclusive clientes, exigentes. Como é uhum. que andam os trabalhos por lá? Hoje os clientes estão online, né, estão conectados, né, então a nossa prioridade é fazer essa divulgação online, mostrar o serviço, o produto, para que eles venham, ser atraídos por aquilo, né. E graças a Deus a gente tem atendido às expectativas, nós criamos algumas novidades, mudamos alguns pratos, né, criamos Sim, pratos novos, e por incrível que pareça são pratos bem simples, né, porque as pessoas hoje estão procurando mais a essência, né, procurando, comidas com sabor, né, fugindo do artificial, né, e a gente tem atendido essa necessidade, graças a Deus as pessoas estão aderindo bem. E uma novidade que eu queria até frisar, que nós trabalhamos com a comida de boteco, e certa vez a gente levou para um casamento, né, para fazer um experimento lá, onde tinha nada mais nada menos do que panelada, buchada, sarrabulho, né, olha só. e foi o bam da festa, né, o comentário, a pessoa fazia filas, deixou de ir para a fila ali do crepe, do que é mais ali artificial, do que é mais comum, para Sim, poder resgatar ali o paladar antigo, né. Quem exatamente. quem diria, você chegar no casamento e estar comendo panelada, Panelada, buchada, né, buchada, você né, já à pensou? vontade. Então, fez o diferencial ali naquela festa e todo mundo ali aprovou e a gente tá agora com essa opção também aí maravilhosa. A cozinha delivery, então, aderiu aí a Exatamente. esses pratos e colocou agora também para as pessoas poderem ter Isso, a opção de definir: "Ah, você quer um prato bem regional, isso, bem típico, o que é que você quer?". "Ah, eu quero uma panelada, buchada, quero isso. E monta o um pratinho ali na hora, monta o o prato, legal. convidado ali já sai ali satisfeito, E é né, bem diferente, ó. bem Gente, diferente. e para você conhecer um pouquinho sobre a cozinha delivery, ó, tá aí o arroba, já é, né, esse, ó, arroba cozinha_delivery, você vai encontrar lá a jornada dele, toda a comunicação que ele tem no Instagram, que é o principal canal de comunicação dele, tá, através do Instagram você chega até o WhatsApp dele para poder, de repente, ver a agenda, ver qual é o cardápio que ele dispõe, hoje, certo. Eu não lembro se da última vez você já tinha o sushi. Já, a gente estava iniciando com sushi, Já estava iniciando com rodízio também. um sushi, ele inclusive trouxe hoje aqui pra gente. Olha só o nível de qualidade, o de embalagem, de segurança que ele propõe aqui para os seus clientes. Ele trouxe aqui pra gente É. como brinde, a gente vai já saborear, a Valéria vai adorar inclusive, e tá aqui, eu trouxe aqui pra gente, e é isso, ó, o trabalho da cozinha delivery é um trabalho, realmente de muita responsabilidade, com profissionais qualificadíssimos que estão sempre buscando aí se destacar no mercado, trazendo essa novidade como essa que você acabou de ouvir aqui do Diego, que é os pratos típicos aqui, é panelada, Isso, comidinha buchada, de boteco. e não é só comida de boteco, e não é só isso, e aí tem uma vasta, Tem, né, várias com opções. certeza. Traz pra gente aí o que é que além dos pratos de boteco, né, comida de boteco, o que é que mais a gente pode Nós encontrar trabalhamos na cozinha delivery? perdão, nós trabalhamos com o rodízio de pizza, né, o rodízio de sushi, né, detalhe que a gente não vende, assim, individual, nós não fornecemos, né, Sim, isso já foi uma atividade que eu tinha bem no início, quando eu comecei a trabalhar na gastronomia, mas hoje em dia nós atuamos só em eventos, né. Então oferecemos os rodízios de massa, de pizza, sushi, jantar, almoço, né, pratos diversificados. Nós trabalhamos também o nosso cargo-chefe é a feijoada, né, feijoada feijoada. carioca, feijoada deliciosa, aprendi com um colega meu lá do Rio de Janeiro, isso há 20 anos atrás. E também o que está também pegando, bombando esses dias, né, do começo do ano para cá, são o kit festa, que são o kit que nós elaboramos para shopping, né? Porque hoje em dia Sim, o shopping, eles têm umas restrições. Você não pode preparar nada no shopping, hoje em dia tem que levar tudo pronto. Para isso, para atender esses clientes, nós elaboramos um kit festa que já é tudo pronto, os mini sanduíche, mini hot dog, mini hambúrguer, mini árabe, salgadinho frito na hora, pratinho, que é um arroz, o creme de galinha e a batatinha palha, coisa que a gente comia quando a gente era criança nos aniversários, né?
E graças a Deus a gente tem atendido. Um cardápio bem diversificado, coffee break, muita coisa. Festa junina agora está chegando agora daqui a 2 meses. Trabalhamos também com festa junina. Todo o cardápio, todo tipo de bolo, milho, pé de moleque, bolo de batata, vatapá, canjica, mucuzá, cocada, enfim. É o cardápio bem variado mesmo. Como é que as pessoas fazem para conhecer o teu cardápio? Onde é que elas podem encontrar, possam Pronto, encontrar? entre em contato com a gente no WhatsApp, né? Nós Certo. mandamos um catálogo. Se for algo mais específico que não esteja no catálogo, nós também fazemos um cardápio personalizado, Olha, né? Alguém que quer uma caranguejada, uma peixada, uma moqueca de peixe, fala com a gente que também a gente faz também esses pratos diferenciados também. então Só falar com a gente lá no Zap ou então pelo Instagram. chama lá no Instagram, tem lá o link da bio, tem o Isso, contato deles, chamou lá no link da bio, você tem a oportunidade de ir lá e solicitar o cardápio. E como ele falou, ó, se precisar de alguma coisa personalizada, diz o que que você quer, isso, que eles vão lá trabalhar para poder preparar aí, te preparar um orçamento para que ele possa te atender, tá certo? exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta que realmente é uma pergunta que faz total sentido quando a gente está falando de empreender, certo? Eu queria saber, assim, de ti, qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar nesses últimos meses? Teve esse momento? Mas teve decisão, inclusive, que foi um pouco que forçada, né? Que foi o registro da nossa marca. Olha, Né, o registro da nossa marca, a gente ainda não tinha registro, já tinha alguns 6 anos que a gente usava a logo da Cozinha Delivery, que era uma logo antiga. sim, Porém, num dia que eu estava de repouso em casa, eu recebi uma mensagem de que eu tinha que me desfazer de tudo relacionado àquela logo, né, porque o olha dono só. da logo tinha todos os direitos autorais, né, só que na verdade eu fui o criador daquela logo, eu paguei uma pessoa para isso, só que eu não tinha mais nenhum documento, não tinha mais nenhuma prova, né. E quando eu fui pesquisar, fui atrás da empresa que mandou o comunicado, a gente descobriu que era uma fraude. Era alguém Um querendo, golpe. ganhar dinheiro, né, fazendo aquela pressão. Sim, Mas isso aí fez com que eu ficasse com medo. Rapaz, se isso aconteceu de mentira, pode ser que um dia aconteça de verdade. Então fui procurar fazer o registro da minha marca. Hoje, graças a Deus, a nossa marca é registrada, patenteada, olha isso. mudamos a nossa logo, né, uma logo Sim, bem mais muito bom. atualizada. E tá tudo certo, a gente não tem mais o que temer. Foi uma decisão que passou muito tempo, eu na dúvida se fazia ou não, querendo saber se ia dar certo ou não, mas por pressão mesmo a gente acabou fazendo. E eu acho que a nossa vida é assim, né? Quando a gente está na zona de conforto e o negócio está crescendo, nós somos pressionados a estar ali atualizados, a estar ali preparado para o mercado, né? Então eu acredito que foi um passo que nós demos certeiro. Com certeza, ainda mais assim, né? E principalmente, ó, pode ter certeza, quando chega essas mensagens, eu já também estou cansado de receber essas mensagens aí. Mas o fato é que quando você tem quando você está numa crescente, digamos assim, Uhum. é muito comum que as pessoas comecem diga, vou usar esse termo incomodar, mas Ah, acaba fazendo com que a gente tome decisões como essa, porque imagine só você, depois de criar toda uma identidade é visual, verdade. fardamento, fachada, embalagem, do nada alguém chega e diz assim, ó, você não pode usar essa marca Pois desse jeito, é, você tem que mudar tudo. Então, tomar essa decisão bem no começo foi fundamental para você redesenhar tudo, fazer um rebrand exatamente, da marca, para aí exatamente. sim fazer esse registro e agora tá com ela toda ela em dia e agora sim assegurando. E muita gente acha isso, tá? Muita Uhum, gente acha que porque criou um Instagram, uhum. acha, não, eu já criei o Instagram, já criei o site, já tá. Não, você não tem é dono de Não tem nada. Se você não segurança. tem ali o INPI para É, poder fazer exatamente. esse registro da marca, para patentear, você não é dono de nada. Enquanto não disser ali no documento que você é dono, você não é E é dono de nada. engraçado que às vezes, Almir, a gente fica na zona de conforto, né? Acha É, que tá tudo bem e de repente a gente leva uma topada dessa, né? Topada porque eu digo por quê? Porque às vezes na topada a gente considera muito ali o prejuízo da topada, é. né? Mas a gente pode considerar que a topada te fez andar mais um passo à frente com mais rapidez. Tem males que vêm Né, para o tem bem, né? males que vêm para o bem. Então, graças a Deus, essa topada aí foi uma topada abençoada na minha Foi vida. abençoado que eu E duvido que você vai, vai é, tomar outro susto desse aí, jamais você agora tá vai. tudo tranquilo. Com certeza. Continuando aqui o nosso papo aqui com o Diego Rodrigues, ele é proprietário aqui da Cozinha Delivery, e o arroba é arroba cozinha underline delivery. Você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui para você ir lá e conhecer lá toda a jornada dele. Ele tem uma jornada bem intensa e ele expõe tudo isso lá no Instagram, tá? Onde ele tem aí tem a vitrine, né, do trabalho que ele realiza ao longo do seu dia a dia,
dos trabalhos que ele faz, tá? Continuando o nosso bate-papo aqui, eu queria saber o seguinte, o Diego. Cara, assim, a gente lidar sempre no dia a dia com muitos profissionais, né, que fazem esse trabalho de buffet, e Uhum, a gente sabe que existe aí uma preocupação, e a gente sabe que existe também uma concorrência bem intensa no mercado sobre esses profissionais. E a gente sabe também que esse trabalho precisa realmente ter responsabilidade. E a gente acaba se deparando com alguns que ainda deixam a desejar. uhum. E assim, aí, com base em tudo isso, eu queria saber de você que tipo de trabalho você está fazendo a título de equipe, de profissionais que conseguem estar do teu lado para manter o teu nível de qualidade. Como é que você está fazendo isso? Ami, a gente teve muita dificuldade com relação a isso no começo, de pessoas qualificadas e que queriam trabalhar com a gente, né? Que levasse a sério o trabalho. Mas eu comecei a pedir a Deus que mandasse pessoas, né, que realmente queriam trabalhar, que mostrasse o seu trabalho ali não apenas pelo dinheiro, mas que trabalhasse com amor, né? Porque eu trabalho particularmente, eu não trabalho apenas pelo dinheiro, mas eu trabalho com amor porque eu gosto desse ramo, eu gosto de trabalhar na gastronomia. E eu pedi a Deus que ele mandasse pessoas desse jeito, né? Pessoas com essas mesmas características. E graças a ele, ele tem me enviado pessoas para me ajudar. Eu tenho cozinheiros que eu posso contar, eu tenho uma equipe de garçom que eu posso contar, eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo agora no marketing também, no atendimento que eu posso contar. Então, hoje, graças a Deus, eu fico mais tranquilo com relação a isso, né? E vez por outra a gente faz uma reunião, a gente senta para conversar, trocar algumas ideias, anota ali o que é mais importante, o que contribui para o crescimento, e eu vejo todo mundo vestindo a camisa, né? Isso é muito bom quando você encontra pessoas que apostam no seu sonho, que apostam ali no seu negócio, mesmo não sendo deles, mas eles vestem a camisa, mostrando total apoio a você. E graças a Deus hoje eu tenho esse apoio. Perfeito, excelente. Curiosidade, já teve algum assim um evento que você imaginou que ia dar errado por alguma razão e que te causou assim um desespero? Por que eu te Paz. pergunto isso? É muito comum o final de semana, eu digo isso porque acontece comigo também. Olha que eu também sou do entretenimento e tem tanta coisa que acontece assim de forma inusitada que eu fico pensando, cara, eu não acredito que isso acontece comigo. E aí eu te pergunto, já aconteceu contigo alguma coisa desse tipo? Aconteceu um episódio que eu não esqueço nunca mais. Foi em dezembro. Dezembro é loucura, né? Sim. Dezembro, todo dia a gente tem uma agenda, mas teve um dia desses em dezembro, se eu não me engano, foi num sábado, que a gente organiza tudo ali, a minha equipe começa cedo a trabalhar, aí quando dá um certo horário a gente senta para tomar um café, né? De manhã cedo, acorda cedo, quando dá tempo a gente vai tomar um café. E nesse dia eu estava tranquilo, já ia dar 11 horas, e eu recebi uma mensagem de um cliente, né? Perguntando se eu já estava chegando. É. E eu olhei se eu estava chegando. Quando eu olhei, meu Deus, eu estava comendo, tomando café com um pedaço de tapioca. Meu irmão, você acredita que a tapioca entalou? Não Meu desceu, Deus. não desceu, voltou e eu fiquei sem chão. Quando eu olhei, era um evento para 30 pessoas, comida de boteco. Esse comida de boteco, nós levamos 11 opções, né? Olha. 11 opções. E eu disse assim para ela, rapaz, tá tudo certo. Daqui a pouco eu chego aí. Sendo que ela tinha marcado para chegar lá 11 horas e já faltava 15 para 11 Meu Deus do e eu céu. não tinha feito nada. Aí eu pensei, passei 2 minutinhos ali pensando, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Fui lá no freezer, rapaz, mas Deus ele é bom demais. Fui lá no freezer, eu tinha tudo que a mulher precisava. Só precisava esquentar, fritar, finalizar os pratos. Sim. Eu já tinha até alguns pratos prontos só para finalizar, temperar ali. E eu corri lá com o pessoal que estava comigo, eles ficaram mais nervosos do que eu. E eu, meu Deus, vai dar errado, mas não vai dar certo. Com o pensamento ali externo dizendo que vai dar errado, a situação mostrando que vai dar errado, mas o meu interior dizia que ia dar certo, né? Então, enfim, a gente conseguiu entregar essa encomenda dela com 1 hora de atraso, né? A gente não chegou lá às 11, mas meio-dia 15, por aí nós chegamos lá. E quando eu pedi o feedback a ela, ela disse que estava excepcional, nunca tinha comido a comida daquela. Meu Deus, eu não acredito como o senhor é bom. Então, algo que eu pensei que ia dar errado, que não ia dar tempo, ele se sobressaiu, até mesmo diante de outros eventos que eu fiz com tranquilidade, né. Então,
Esse episódio eu não esqueço mais. E é sempre bom a gente saber desses, digamos, esses perrengues, Uhum, porque eles existem, eles com acontecem. certeza. E o que mais me surpreende é que a Cozinha Delivery, você, em especial, tem um relacionamento muito bom com todos os teus clientes, né. Eu Graças a queria que Deus. você falasse sobre essa relação com eles. Na verdade, nossos clientes, hoje a gente nos tornamos amigos, né? Nós nos tornamos amigos, a gente até conversa outros assuntos a não ser que não seja relacionado a encomendas, né, ou algo do tipo, né? Então a gente cria assim um vínculo. E eu acredito que isso seja o essencial para todo tipo de negócio. Você criar um vínculo com o seu cliente, né? Não apenas mostrando interesse no que ele tem para oferecer através do seu produto, mas fazendo do cliente um irmão, algo que você precisa, algo que você está disponível ali para o que for preciso. Eu, particularmente, como sempre falei, já falei aqui várias vezes, eu não viso muito o dinheiro, né? Eu viso muito o relacionamento e também a satisfação do cliente. Então, se for para mim dar alguma coisa para o cliente, para ele ficar ali feliz e se agradar do que eu fiz por ele, eu vou fazer, mesmo que eu não seja beneficiado com isso, eu falo a respeito agora de lucro, né, que eu não seja beneficiado com isso, o que eu puder fazer, eu faço. E isso, graças a Deus, tem segurado, né? A gente tem clientes aí de alguns anos que nos acompanham, que sempre dá preferência ali para gente, que indicam, né? A maioria dos clientes da gente são indicação, graças a Legal. Deus, são indicação. A gente faz aquele trabalho ali no, ali pelo Instagram, mas pouca gente adere àquela ideia ali. A maioria, eu acredito que 80% dos nossos clientes hoje, eles são fruto de indicação. E eu acredito que seja fruto também do relacionamento. Com certeza absoluta, né, a execução de um trabalho bem feito, ele acaba pulverizando, a pessoa tem uma boa experiência com você, sem sombra de dúvidas ela vai ter oportunidade de, não só indicar, de repente dar um depoimento, gravar um E vídeo e tal você ganha falando confiança, né? Você exatamente, aí já as pessoas já veem o caráter do exatamente. profissional, né? É o que vai além do profissionalismo, o caráter da pessoa. Vê que a pessoa de bem, que não vai faltar. Tanto é que tem cliente, Almir, que eu geralmente eu fecho negócio com 50% de entrada, né, para a gente comprar os insumos, e o restante até o dia do evento. Tem cliente que a gente já conhece, a gente já tem ali um bom período ali de conhecimento, né, entre nós, que eu nem peço nada de entrada, a gente acerta tudo lá no dia, né, e já tem uma certa confiança e dá super certo, entendeu? Então isso aí tem ajudado demais no crescimento também do nosso negócio. Perfeito, então, ó, o Diego está aqui com a gente, participando do Perspectiva Podcast mais uma vez, é a segunda vez. Gente, é muito raro alguém participar aqui mais de uma vez, sabe por quê? Porque realmente a gente quer ouvir das pessoas o feedback quando ela vê um episódio como esse. Não só o episódio, mas os cortes também. Então, essa experiência que a gente tem aqui de chamar o convidado, quando a gente endossa assim, cara, vai lá que é um profissional de qualidade, a gente está assinando, né? De certa forma, a qualidade daquele cliente. E a gente fica muito feliz. E, ó, mais de um ano se passou, não foi? Isso, mais de um ano. Mais de um ano, Acho que a que última quase vez, 2 anos, eu acho. quase 2 anos, é É, verdade. Quase 2 anos se passaram quando ele esteve aqui e a gente ficou acompanhando continua acompanhando toda a jornada dele no Instagram. A gente fica muito feliz com tudo que vem acontecendo com ele, esse crescimento profissional que ele vem desenvolvendo, que ele vem acontecendo com ele. Aí eu quero repetir mais uma vez para você dar uma olhadinha no Instagram dele, que é o @cozinha_delivery. Vai lá que você vai gostar, pode ter certeza. E se que tiver querendo fazer uma comida de boteco, meu pronto. amigo, tá aqui o homem que vai fazer a comida de boteco. Quando ele teve aqui 2 anos atrás, ele não, ele estava implantando sushi. Hoje Uhum. o sushi já faz parte também do cardápio Isso. dele. Então, ó, e não é só comida de boteco sushi, não. Diga o que é que você quer e O que é ligue que você para ele. precisa? O que é que você precisa e ligue para ele que ele vai desenrolar e vai encontrar o melhor caminho para fazer a sua festa, a melhor experiência. Essa é a verdade, tá? Então, não esquece, tá aí na descrição desse vídeo o Instagram dele para você ir lá e conhecer um pouquinho. Continuando aqui o nosso bate-papo, a gente tem muita pergunta para fazer aqui para ele. E se você de repente tiver alguma pergunta que não está aqui nessa relação, faz o seguinte, ó. Aproveita aqui os comentários desse vídeo, faz uma pergunta para ele, que a gente encaminha para ele e ele responde lá no Instagram dele, tá Pronto. certo? A gente pode fazer desse jeito. E vamos lá, continuando aqui, ó. Tem uma outra pergunta aqui, ó. O que é que você parou de fazer no buffet porque você viu que não estava mais fazendo sentido? Teve algum item que você parou de produzir? E a gente fez investimento com crepe, Ah, né? Crepe.
A gente achava que era um produto que ia dar uma incrementada no nosso cardápio, porém, a gente percebeu que não encaixou no público que a gente trabalha, né? Porque o crepe ele é mais voltado para a área infantil, Sim, né? E muitas pessoas procuravam só o serviço do crepe. Para a gente, não compensava, porque o serviço, o custo dele não é tão alto e também a mão de obra também não é barata, né? Então a gente resolveu tirar o crepe do serviço e hoje a gente inclui, às vezes a gente inclui como um brinde, né? Como brinde. Sai bem melhor para a gente do que a gente investir só no crepe, né? O crepe é para quem trabalha com a área infantil, que já tem o kit ali que é com algodão doce, pipoca. Nessa área aí vale a pena. Agora, para nós, a gente não conseguiu encaixar o crepe. A gente en resolveu tirar. resolvi tirar porque É isso. realmente não fazia sentido. E é isso, é entender no mercado, né. E às vezes você tem que e tem empresas que têm o crepe como um carro-chefe. Com Não é o certeza, seu caso, tem. porque você olha para outros mercados Uhum, de solicitação de clientes que você entende que faz mais sentido do que o crepe. E tá isso. tudo bem, assim, o fato de não ter crepe não Exatamente. faz É, não para a faz gente não deu certo, mas para muitas pessoas mas tem dado pois certo sim. é importante que a gente deixe Isso. claro isso, porque às vezes quem trabalha com crepe acha que: "Ah, É, não, não, não não é vai dar isso", é certo, porque não. vai de negócio para negócio. Eu conheço muita gente aí que vive de crepe. Não só de crepe, mas como eu falei, trabalha, dá uma incrementada ali, coloca algodão doce, a pipoca, pula-pula, né? Então, tem aquele leque ali direcionado para o público certo ali, que são o público infantil. Entendi. Outra pergunta interessante aqui é: qual tendência gastronômica em eventos você acredita que está em como é que é? Superestimada? Pronto, Tem alguma tem rapaz. porque assim, a gente vê cada coisa diferente, que eu às vezes fico perguntando: "Isso aqui é tendência?" Que você não sabe nem dizer o nome do prato. Por Mas como é incrível que que é? pareça, Almir, hoje a tendência é o simples. É o É, né? simples, né? É o pouco sendo bem feito, né? Hoje as pessoas procuram não tanto em quantidade, mas uma comida bem feita, né? O que é que o pessoal está fazendo hoje em dia? Eles estão fazendo as mini porções, Hum, né? Hoje, em vez de eles oferecerem jantar em pratos grandes, onde as pessoas se servem, né? Hoje eles estão oferecendo mini porções de risoto de camarão, mini porção feijão verde com creme de leite, mini porção de panelada. Então, isso aí é o que está dando hoje em dia um up, né? O coffee break. Estão preparando ali os mini sanduíches, os cachorros em quente, tudo é mini, né? Mais quantidade, e que eu me refiro em variedade, contudo que eles sejam bem feitos. Né? As pessoas hoje estão fugindo do artificial, né? Porque hoje em dia tem muito buffet que trabalha com artificial. Vai preparar um molho, hoje em dia já tem molho branco pronto, em pó, só misturar ali. Hoje tem purê de batata pronto, né? Hoje o pessoal está procurando o artesanal, aquele que é o trivial, né? Que é o gostinho da comida da mamãe, da sim. comida da vovó, né? Então hoje as pessoas estão priorizando por isso, o simples sendo feito com qualidade. Com certeza. E não se engane, se você usa um molhozinho desse, as pessoas percebem. Percebem, percebem, E aí, meu simplesmente amigo, percebem. aí assim, você não quer propor uma experiência negativa para o teu cliente, porque você Exatamente. não vai colocar em risco um cliente que já te contrata ali com tanta frequência, Uhum. anualmente, ao longo do ano, quantas e quantas vezes ele te contrata, né? E Exatamente. quando você para analisar isso, eu vou colocar em risco um cliente que eu estou É, atendo ele há vários anos por causa do molho? Não. exatamente. Tem pessoas que fazem, que trabalham com isso, já tem os clientes deles, né? Eu, particularmente, eu prefiro o natural, né? O temperado ali com a cebola, com o cheiro verde, né? Eu acredito que o gosto, o sabor fica bem Total. original, bem original. Perfeito, então é isso, viu, cara? Você está aqui, você está participando aqui do Perspectiva, o Diego Rodrigues está participando aqui do Perspectiva Podcast. Mais uma vez eu quero repetir para você aqui, @cozinha_delivery, vai lá conhecer o Instagram. Lá no Instagram tem o link da bio para você ir lá também fazer o teu pedido, conversar com ele, saber o que que ele pode personalizar para você. E olha, ele tem preço, viu? Conversa com o homem. Conversa com ele que ele vai poder te ajudar sim, com certeza. Solicita o cardápio, né, o menu, que ele vai te apresentar tudo bem direitinho, você vai adorar, certo? Bom, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Como é que é isso que você já respondeu. Se você tivesse que começar do zero hoje, o que é que você faria completamente diferente? Rapaz, hoje, Almi, eu comecei a trabalhar nisso, eu acho que até comentei no primeiro podcast que eu participei, né? Eu comecei, assim, a trabalhar na marra, né? Eu sempre gostei da área de gastronomia. Eu sempre gostei de trabalhar com comida. Eu comecei a cozinhar com 11 anos, fazia o meu primeiro arroz com 11 anos,
né. E eu gostei, só que eu comecei a primeiro trabalhar e depois me aperfeiçoar. O que é que eu faria hoje de diferente? Procurava primeiramente o conhecimento, o aperfeiçoamento, que é para depois colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, né. Então hoje o resumo da minha vida, se resume que foi tudo construído aos empurrão, né. A própria vida foi me empurrando, foi me mostrando o que estava dando certo, o que não dava. Tanto é que eu já trabalhei com vários segmentos da área gastronômica. Eu já tive casa de sushi, já tive pizzaria, já tive lanchonete, marmitaria. Eu abandonei tudo isso e investi na cozinha delivery, que é o buffet móvel, né. Por isso que a gente chama de cozinha delivery, que é a cozinha na casa da pessoa, nós levamos tudo, né. E eu juntei todo o meu conhecimento em um único trabalho, né. Então, eu acredito que se fosse para me fazer tudo de novo, eu começaria, primeiramente pelo conhecimento. Para começar, da maneira correta, conhecer e depois a prática. Esse é o Diego, né, que você está conversando aqui, certo? Diego Rodrigues, aqui do Cozinha Delivery, fazendo parte aqui, participando com a gente desse episódio. Vamos lá, Diego, eu queria te fazer uma outra pergunta também bem curiosa, ó. Uhum. O que ninguém vê nos bastidores de um buffet móvel que daria um episódio inteiro? É o meio seguinte, hoje, graças a Deus, está bem tranquilo, né, mas há um tempo atrás, não sei se você já assistiu aquele programa de Pesadelo na Cozinha, né, que é com o Jacquin. Eu já me vi naquela situação. Não a ponto de estrutural, mas a loucura que é uma cozinha quando não tem, assim, pessoas, assim, qualificadas, né. Sim. E eu já tive muito problema com isso, né, eu já me senti um jacan na vida, né, estressado, muita gritaria, muito estresse, né, correndo contra o tempo para poder dar tempo de entregar a encomenda, né, e às vezes acaba atrasando e geralmente era eu para resolver tudo, faz a sobremesa, faz ali o baião de dois, faz o prato, faz o suco, né. Mas hoje, graças a Deus, hoje está bem tranquilo, já tem pessoas direcionadas para fazer a sobremesa, para fazer o suco, que eu vou só finalizar. Fico geralmente ali mais no gerenciamento da cozinha, né, e eu acredito que se fosse registrar, dava uma novela, não só apenas episódio, mas daria uma novela, viu. Qual é o momento que você entende que tudo isso acontece? Porque eu já vi alguns episódios desses, né, esses reality de Uhum. cozinha, é realmente daquele jeito mesmo, aquela adrenalina, né, porque É, de prazo, de provar e isso. ainda não está no ponto, coisas desse tipo. Na É, vida real, é isso mesmo? aquele serviço dele, geralmente eles trabalham à la carte. Quem trabalha à la carte é uma loucura. Loucura. À la carte é quando o cliente chega no restaurante, ele pede um determinado prato e esse prato não está feito. Esse prato não existe. Apenas os ingredientes ali já separados, geralmente porcionados, para poder juntar e preparar na hora. Aí é o problema da cozinha, que geralmente não chega só um cliente, chega 10 pedidos, chega 20 pedidos, chega 30 pedidos, e a equipe ali tem que dar conta para poder o cliente não esperar muito, para poder é por isso que tem a estratégia do garçom chegar e colocar os pratos na mesa, né, Só para que é iludir, pra né, a só para turma. iludir. Você vai para uma pizzaria. Faz parte da estratégia então do Faz restaurante, né. parte, né, você vai para a pizzaria, aí você já espera um tempo, aí de repente chega o prato e os talheres, tá vindo, né, às vezes é metade do caminho, mas é uma estratégia que os restaurantes usam para poder acalmar mais ali o cliente, Aí eu mas pe é loucura, eu viu, na cozinha. eu fico imaginando assim: "Rapaz, é daquele jeito, corre, tá, tem que ficar pronto, o cliente está esperando", principalmente, nesses essas, refeições, nessas experiências que precisam ser entregue quanto antes, porque o cliente está lá esperando. E aí às Exatamente. vezes eu tenho a ligeira impressão de que ele olha assim: "Cara", o garçom olha assim: "Esse cara tá com fome, vou trazer logo os pratos. Na hora que ele pediu, eu vou É, trazer", porque pela cara dele não tá boa não, ele tá doido para comer e e eu já eu vou tentar aqui manobrar para ver se e já acalmo ele. e já é um sinal positivo, né, que quando recebe os pratos é porque tá chegando. É, que ele É. já abre o sorriso: "Opa". Por mais que não seja. Que não vai ficar pronto, né. É. E isso é que é legal, né, porque assim, eu digo assim, porque já vivi várias experiências em restaurantes em que a dinâmica é exatamente essa, né, e principalmente quando é algo que vai ter que preparar na hora, digamos assim, Isso. E né. geralmente não são o mesmo prato, né, são Sim, pratos variados. sim. Geralmente é prato variado, então você tem que preparar uma porção de panelada. Já trabalhei num boteco,
Fiz algumas diárias lá que era desse jeito. Ah, Diego, sai um feijão verde, sai uma panelada, e geralmente já é tudo congelado, tudo pronto ali. Sai um peixe frito, sai uma porção de batata, uma bolinha de peixe, aí é aquela loucura. Tem que fazer, tem que ter o domínio, tem que ter o equilíbrio, né? Você não pode deixar mexer com as emoções. Antes, quando eu comecei, eu deixava muito mexer com as emoções, eu ficava estressado. Né? Hoje não, graças a Deus, eu consigo ter esse domínio da minha emoção, né? E a gente acaba tendo o controle da situação, tendo a certeza de que sempre vai dar certo. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, eu vivia muito aquela expectativa de que será que vai dar certo? Né? Será que vai dar tempo? Será que vão gostar? Mas diante da experiência que a gente tem, né, graças a Deus sempre deu certo, sempre deu tempo e sempre as pessoas gostaram. Então, diante desses resultados, hoje eu fico mais tranquilo. Por mais, por mais que esteja ali, eh, aos meus olhos, esteja correndo o contrário, né? No meu interior eu me acalmo e eu acredito que vai dar tudo certo e acaba dando certo. Que legal, muito legal isso. Diego, vamos lá. Tem alguma coisa que você queria acrescentar nesse episódio que não foi dito aqui? Alguma coisa que eu queria acrescentar, só agradecer a Deus mesmo pela oportunidade, né? Porque eu acredito que sem essa inspiração, né, a gente costuma muito a dar colocar as carroças na frente dos bois, né? E eu acredito que é essencial a gente frisar isso, né? Eu sou uma pessoa que sou cristão e a minha empresa é uma empresa cristã e onde eu vou, eu procuro mostrar de que Deus ele está no controle, né? Sem ele eu não conseguiria chegar até aqui, sem ele eu não tinha o dom que eu tenho, sem ele eu não conseguia os clientes que eu tenho. Eu já tentei fazer algumas estratégias para chamar cliente de onde essas estratégias foram falidas, né? Não deu certo. E através de uma simples oração, se eu criar estratégia nenhuma, Deus ele manda ali os clientes. Então hoje eu acho essencial deixar isso bem destacado. Muito legal, cara. Parabéns. E não é à toa que você é um sucesso, a Cozinha Delivery é um sucesso, é uma realidade. Mais uma vez, eu faço questão de dizer, vai lá conhecer o Instagram deles, certo? É uma equipe que tem assim um profissionalismo impecável, certo? Um atendimento impecável. Vocês vão gostar bastante. Vamos lá, Diego. Eu quero agradecer demais a tua participação aqui. Mas antes da gente finalizar, tem duas perguntas que eu queria te fazer. Primeiro, preparativos para o São João. A agenda está aberta? Aberta, já está aberta. Já, inclusive já tem algumas datas já estão comprometidas Opa, já. coisa Já estão boa. comprometidas. Coisa boa. E aí, então, assim, mas ainda tem algumas, Tem tem umas sim, tem datas. sim. Como é que as pessoas fazem para poder Pronto, entrar em contato contigo? entre em contato com a gente, né? Se quiser, tem algumas pessoas que ainda não conhecem nosso trabalho e pede para fazer uma degustação. A gente marca o dia também para fazer essa degustação. Excelente. E isso, um pouquinho de cada ali, de produto, né? Do principal. E a gente conversa, a gente senta, toma um café, experimenta ali o prato e dá tudo certo, né? Entra em contato com a gente pelo WhatsApp, né? Posso falar aqui o número? Pode, claro, por Pronto, é favor. o DDD 85 986174171 e também tem o Instagram, né, que é @cozinha_delivery. E só entrar em contato com a gente que a gente conversa, a gente acerta tudo. Perfeito, então. Diego fazendo parte aqui do nosso Perspectiva Podcast. Bom, Diego, mais uma vez eu quero agradecer Eu que imensamente a agradeço. gentileza, a parceria de sempre, que você é sempre muito gentil. E a gente quer ter o imenso prazer de compartilhar esse episódio nos todos os nossos canais de comunicação, não só no portal Backstage, não só no Backstage, no Perspectiva, nos demais canais que a gente sabe que a gente realmente tem parceiros fiéis, que a gente pode contar e você pode contar com a gente, o que você precisar, a gente vai estar aqui imensamente pronto para poder, de repente, a gente poder estar conversando, ver o que a gente pode fazer também para ajudar. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço a minha oportunidade, né? Mais uma vez, eu vejo que essa oportunidade que vocês dão é uma porta, né? Que se abre, né, para os pequenos empreendedores, né? Graças a Deus, desde da primeira que nós tivemos aqui, eu acredito que teve alguns clientes que surgiram dessa divulgação, né? E sou muito grato pelo convite, né? Toda a equipe aí que falou comigo, que me chamou, que ficou ali conversando comigo, né? Para a gente estar aqui nessa noite e que Deus possa abençoar mais ainda o empreendimento de vocês, que
que atinja aí um alcance aí incalculável de pessoas aí, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, esse é o Perspectiva Podcast. Eu quero agradecer você que ficou com a gente aí, acompanhou. Agora não esquece, não. O episódio está finalizando aqui. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da Cozinha Delivery, vai lá na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha lá, vai lá conversar com o Diego para você poder trocar uma ideia com ele e saber como é que você pode fazer para contratar o serviço dele, tá certo? Bom, eu fico por aqui e eu volto num próximo episódio. Não esquece, pega esse link, compartilha no grupo da família, dos amigos, para poder eles conhecerem uma empresa de responsabilidade que tem realmente um compromisso com a gastronomia. Eu volto no próximo episódio trazendo muito mais para você.